Diante de ti eu me prostro, me rendo ao seu amor. Cuida de mim, ó Pai, nos teus braços tenho favor. Tire dor do meu peito, a inquietação da minha alma. Derrama vinho novo, sei que tu tens o consolo. Deixa o meu odre velho, odre novo quero ser, para do teu vinho eu receber. Amém? Como já foi declarado aqui na abertura dessa conferência, hoje e amanhã, já foi declarado aqui, nós vamos enfatizar isso, que você e a sua casa viverá o vinho novo do Senhor. Amém? Deus está e continua fazendo coisas novas. E nós precisamos estar com o nosso coração aberto e sensível a isso. Amém? E hoje, com muita alegria no nosso coração, com muita gratidão, vamos receber este homem de Deus, que é uma pessoa tão querida para nós, né? Tão sábio, tão cheio da graça de Deus. E eu queria que você hoje redobrasse a sua atenção a receber tudo aquilo que Deus tem reservado para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Amém? Tivemos um tempo muito precioso agora à tarde, fizemos já uma gravação de um podcast para a próxima quarta-feira, então depois você já fica aí preparado para assistir, porque foi um podcast assim maravilhoso, né? Foi maravilhoso. E eu queria chamar aqui o apóstolo França. Queria que você aplaudisse ao Senhor pela vida do apóstolo José França, que vai estar nos ministrando. Ele também que é psicólogo também, né? Psicólogo por formação, pastor, né? Um homem de Deus. E muito bom, foi muito boa essa tarde. Eu já estou mais do que abençoado e eu sei que Deus tem uma porção para nós ainda essa noite. Amém? Eu queria que você estendesse suas mãos para cá, para nós orarmos pela vida do apóstolo, que com tanto carinho atendeu ao nosso convite. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por este tempo tão precioso, por este tempo de comunhão, por este tempo de aliança, de amizade, Senhor. Eu sei que o Senhor colocou uma palavra, o Senhor colocou uma direção no coração do apóstolo, Senhor, e nós recebemos ele nesta noite, debaixo da bênção do Senhor, e pedimos que o Senhor abençoe, meu Pai, a sua casa, a sua família, seu ministério, seus filhos, seus netos, apóstola Edna, Senhor, suas igrejas. Nós te louvamos, ó Deus, por este tempo e o abençoamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor. Amém? Graça e paz, queridos. Obrigado pelo acolhimento. Podem se assentar, por gentileza. Glória a Deus. A igreja, ela guarda um legado que a sociedade vem perdendo, que é a estrutura familiar saudável. Hoje a gente percebe um movimento mundial, um levante para desconstruir a família da maneira como nós a conhecemos, né? Então há um empenho assim acadêmico para dar um novo significado para a família. Eu tenho a minha especialização é terapia familiar e de casais. Eu fiz na PUC, em São Paulo, nas Perdizes, né? E eu sou cristão, me converti no ano de 82. Você não tinha nascido, é isso? Não tinha nem nascido o pastor de vocês aqui. Né? Você nasceu em 84? 84. E eu me converti no ano de 82, com 3 meses de convertido, ainda não era nem batizado nas águas. Eu fui buscar uma formação teológica
Estudei 2 anos em São Paulo, 3 anos no Paraná, no seminário presbiteriano. Minha formação é presbiteriana. E depois, os meus 2 primeiros filhos, eu tenho 4 filhos, os 2 nasceram em Cianorte, uma cidade do Paraná, uma cidade muito bonita mesmo. Os outros 2 nasceram em São Paulo por ocasião do exercício do ministério pastoral. Sou pastor há 38 anos, busquei uma formação acadêmica para enriquecer a formação teológica, porque já que somos pastores de alma, a gente precisa conhecer muito bem do fenômeno da nossa subjetividade, porque é o campo das nossas batalhas interiores, mas o conhecimento nunca se esgota, né? O fenômeno do conhecimento é quanto mais você conhece, você descobre que você não sabe nada, né? Este é o fenômeno, né? Você sempre se sente assim um devedor, né? Quer conhecer mais e isso é extraordinário. E Jesus Cristo na minha vida é tudo, né? Se eu tivesse que contar a história da minha vida e subtrair Jesus, não ia ter nada de bom para contar. Então, Jesus Cristo me salvou, me restituiu na minha estrutura familiar. Eu vim de um lar totalmente desestruturado. Havia violência doméstica em casa por causa do alcoolismo, mas o meu sonho era ter uma família assim, bem funcional, uma família ideal. A família ideal é uma proposta bíblica, né? Ele é um objetivo a ser construído e conquistado. E a primeira coisa que deve acontecer na vida dos cônjuges é uma operação do Espírito Santo, o novo nascimento. E aí recebemos esse Espírito Santo que nos dá uma nova visão de vida, nos cura, nos restaura, nos restitui e nos coloca numa rota que tem tudo para dar certo. Então meu sonho era sentar à mesa com os filhos. É a família do Salmo primeiro. A promessa de Deus. É uma promessa. Eu já estou vivendo a promessa, porque uma das promessas é ver os filhos dos filhos. Se você já está vendo os filhos dos filhos, você já está vivendo uma promessa do Salmo. Você pode considerar, é verdade. Já está vivendo uma promessa. Você pode considerar uma pessoa abençoada, né? Isso é extraordinário, curtir os netos, tal, é maravilhoso. É uma coisa extraordinária. Você sempre vai ouvir isso de vovô babão, é coisa mais linda. Eu tenho a netinha mais novinha, a Júlia, né? E ela sempre vai comigo para assistir aqueles desenhos que eu tenho que assistir com ela, Três Palavrinhas, aquelas coisas todas, mas ela fica aqui do meu lado. Hoje cedinho foi lá no meu quarto, mora num apartamento, no mesmo prédio, veio com o pai bater a porta e já veio lá para cá. E aí eu paro tudo, eu estava inclusive digitando as ministrações para cá. Aí tive que ganhar um tempo, ficar ali com elas e tal. Quando você para tudo e vê o momento, né, até onde você chegou, da onde você saiu e como você está hoje, você fala, Deus é fiel. Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. A família é uma ideia de Deus, é uma ideia divina. E por isso eu penso que, por isso que provoca tanto ódio, né, contra essa estrutura familiar, que às vezes querem colocar a pecha de estrutura doente e opressora. Não é. Não é. Família é uma estrutura que
supre a nossa necessidade natural, né? Ter pais, ter avós, né? Vejo hoje o cuidado que os meus filhos têm comigo, né? Minha caçula tem 34 anos, né? E estava contando a experiência para o Robson, que ela foi comigo para o avanço missionário, que eu vou todo ano, fico de 20 a 24 dias. Eu fui 9 anos consecutivos, que é a missão, né, nossa, né? E é o momento que eu rompo com um ciclo comum da vida e me desconecto para algum lugar assim. Viajamos sempre todos os estados nordestinos, né, de ônibus. É uma viagem bem rústica, bem mochila, onde você não tem nenhum conforto, né, de viagem, é de ônibus. Mas aí ela chegou para mim, foi em maio agora, no início de janeiro, ela falou: pai, eu vou no avanço com o senhor. E foi um misto de alegria e de espanto, porque eu já quis poupá-la do sofrimento. Falei, mas você vai, a alegria de repente, ela nasceu, né, num berço cristão, né? E de repente a caçula te acompanhando numa viagem missionária, casada, tem um filhinho de 5 anos. Falei, eu vou, pai. E aí, o instinto protetor do pai, se fosse o filho de outra pessoa, eu não ia ter dó. Brincando, mas nós somos assim, né? Eu já fiz muito casamento, muito noivado, até um barbado chegar e... Eu queria conversar sobre a tua filha. Eu perdi as estribeiras. Estribeira, não fui valente nem nada, mas não sabia corresponder o que ele estava pedindo. Bom, mas ela falou, quero ir, pai. Falei, tudo bem, né? E ela tem os custos, falei, e tudo isso, ela é personal trainer, ela treina as pessoas evangelizando, ela é uma pessoa muito amorosa. E as alunas começaram a financiaram a viagem missionária dela. Então, tê-la ali, e em algum momento dessa viagem missionária, eu deixei ela livre, ela se enturmou, e foi algo extraordinário para ela. Eu só falei para ela, filha, não espere assim facilidades. Tá, pai, pode ficar tranquilo. Pai, não espere, tá bom? Tá bom. Bom, a começar pelo ônibus, que não é novo. São 2 dias, 3 dias e 2 noites, sentada de um lado do outro. Tá? Banheiro na estrada, nos postos. Então, você não sabe que banheiro você vai achar lá dentro. Tá? Então, banho, quando param, é um cano com água fria. Se tiver. Ela foi enfrentando. Então, todas essas situações, né, dormir no colchãozinho, no chão, barraca, toda situação. Cara, isso é uma coisa extraordinária. Estou contando assim, mas é extraordinário. Eu sei que isso aguça mesmo. Mas eu fiquei admirado, porque a maior felicidade dela, segundo ela, é estar comigo. Eu lembro quando nós chegamos, ela deu testemunho e falou, eu tive o meu pai só para mim. São 4 filhos. Você percebe uma menina uma mãe de 34 anos dando uma regredida e falando disso. Isso é uma coisa linda que só Jesus opera em nós. Então, tem a alegria de caminhar com eles, de lanchar com eles e tal. Família é uma bênção. Filhos são bênçãos. Mas é trabalhoso. Tudo que é bom dá trabalho. A promessa de Deus que você vai ser feliz não é te imunizando de sofrimentos e de angústias. Não, é uma promessa tipo,
a terra que mana leite e mel. Quando o povo saiu do Egito, saíram debaixo de uma promessa. Sabe qual era a promessa? Que eles iam para uma terra que mana leite e mel. Quando chegaram lá, encontraram o quê? Uma terra ocupada. É tipo, você vai receber uma casa de presente no Rio de Janeiro, mas é lá no morro. E ela está ocupada. A casa é tua, toma, vai lá e toma posse. Essa foi a promessa da terra que mana leite e mel. Então, toda promessa de Deus requer um processo de transformação em nós. A minha esposa contribuiu e contribui muito para ser quem eu sou hoje por causa dela. Então eu tive que mudar em detrimento a ela e ela em detrimento a mim. Então, casamentos, relações familiares, as relações interpessoais, as relações ministeriais, elas são processos de construção. Ela tem inimigos, mas eu quero falar de um inimigo que não é o diabo, que não é um espírito maligno, que não é nada esse inimigo, mas um muito sutil, né? Invisível e que pode passar desapercebido, que pode ser o canal de disfunção familiar e que está dentro de nós mesmos. Eu quero falar sobre o impacto dos sentimentos nas relações familiares. Eu pedi para projetar. Eu fiz uns slides aqui que eu quero compartilhar com vocês, né? Porque o casamento é uma bênção, é uma ideia divina, mas nós não chegamos prontos para ele. A família é uma promessa de Deus, relação pais, filhos, pais, genros e noras, tudo isso está dentro de um plano de Deus. Mesmo na igreja, né, nós estamos debaixo de palavras proféticas liberadas. Essas palavras que saem do altar na sua direção são palavras proféticas liberadas. Mas ela será uma coadjuvante com você nessa construção. Tipo, Davi falou, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver, morar na presença dEle, estar na casa dEle. Então, há uma palavra de Deus liberada, mas ela está condicionada a uma disposição daquele que recebe essa palavra, a quem foi endereçada, ela depende também de algumas posturas nossas. E a construção da família, né, é extraordinária. Então, o impacto dos sentimentos nas relações familiares. Na minha experiência pastoral e profissional como clínico, faço atendimento 2 vezes por semana, então eu percebo, próximo, ainda não conseguiu, pô? Próximo, isso, aqui, obrigado. O próximo slide, isso, obrigado. Se quiser apagar aqui, tudo bem, vem para mim. Se quiser apagar as luzes aqui, sem problema, tá? Então, qual é a promessa de Deus para o ser humano? Que eles sejam felizes no relacionamento. O livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 23 e 25, a promessa de Deus é essa. E ao homem disse, até que enfim, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Seu nome será mulher, pois foi feita do homem. Portanto, o homem deve deixar pai e mãe e unir-se à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Olha, quando nós tomamos conhecimento da palavra, quando alguns conceitos são ampliados no nosso entendimento, quando vem uma palavra de Deus na nossa direção, a
cura ficará mais possível rapidamente. Porque enquanto uma palavra é liberada do altar, e eu, por exemplo, eu me aproprio de toda palavra profética que é liberada do altar. Eu acredito nisso. Eu acredito na autoridade da palavra liberada por um homem e por uma mulher de Deus. Então eu me aproprio, mas me coloco no lugar em que eu devo estar para poder receber essa bênção. Então a promessa de Deus é essa. Mas o que Deus está propondo aqui, os dois se tornarem um sem perder a sua individuação, é um milagre. Porque o casamento não despersonaliza os cônjuges. Então, qual é esse mistério? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, a única forma de isso acontecer, de ocupar o mesmo espaço, é os dois se tornando um. Um em essência espiritual, um em propósito, um em amor. É trabalhar isso. Então, para que isso aconteça, eu preciso abrir mão de muitas coisas na minha vida para que nós possamos, assim, nos ajustar, tanto nós quanto eles. Hábitos, né? Costumes, essas coisas a gente vai abrindo mão. Então, esse é o mistério de Deus. E deve haver entre os dois cumplicidade, confiança, transparência no diálogo, na transparência na verbalização dos sentimentos, um para com o outro. Agora, na conversa que tive com o apóstolo Robson, e ele me inquiriu a respeito de alguns momentos da minha vida, né? E aí eu pontuei com ele uma experiência que eu tive com a minha esposa, em que, depois que eu cheguei do encontro com Deus, que eu estava curado, liberto, ela viu em mim um momento apropriado para abrir o coração e falar algumas coisas. Não para jogar na minha cara, mas para trazer alguns sentimentos que ela nutria devido a algumas ausências afetivas minhas. E eu estava preparado para ouvir. E ela trouxe tudo aquilo, todo o meu comportamento. Em algum momento ela pontuou e falou: eu sei que você me ama e sei que você nunca teve intenção de me ferir, mas eu quero dizer como é que eu me sinto. Eu só quero que você me escute. Porque até aquele momento, quase 10 anos de casado, ela teve essa oportunidade de encontrar uma pessoa curada e pronta para ouvir, sem racionalizar, sem cortar, sem explicar por que agiu daquela maneira. Eu tive que lidar com a sensação assim, tão ruim para o ego de ser confrontado pela verdade. Não afrontado, mas confrontado por uma pessoa que me ama e que estava abrindo o coração para uma pessoa que ela pode confiar. E os sentimentos, as emoções, elas são muitas as razões que causam atritos e brigas em família. E isso é inerente ao ser humano, isso diz respeito a nós. Então, compreender um pouco deste fenômeno, nós vamos ganhar algumas chaves para poder fazer a oração correta. Né? Orar corretamente, pedir uma intervenção de uma cura de Deus nos sentimentos que são legítimos, mas que precisam ser curados. Os sentimentos são experiências emocionais que uma pessoa vivencia em resposta a situações, pessoas ou pensamentos. Elas são mais complexos do que emoções simples, pois envolvem uma mistura de emoções e interpretações pessoais. E essas emoções influenciam no nosso comportamento. Por exemplo, alguém pode falar assim: eu sou muito nervoso. Quando uma pessoa diz, o que ela quer dizer com eu sou muito nervoso?
Quando as pessoas são classificadas por aqueles conceitos de temperamento, fleumático, né, melancólico, tal, o que a pessoa quer dizer com essas classificações? Aquilo não é o destino, é uma leitura de algum aspecto das minhas emoções, mas não é um destino. Eu posso mudar, né? Por exemplo, eu sou um pouco, em algum momento fui estúpido, né? Por não tolerar uma frustração. E eu poderia muito bem dizer assim, olha, eu sou assim mesmo, o que eu penso eu falo na cara. Não. Falar e jogar na cara é ferir alguém. Não, não pode ser assim. Uma vez constatado essas emoções, você precisa ter a nobreza de ver se essas emoções coadunam com o fruto do Espírito Santo. Então, eles influenciam no nosso comportamento, decisões e a nossa maneira de nos relacionar com o mundo ao nosso redor. Então, por exemplo, existem pessoas que são mais racionais, existem pessoas que são mais emocionais. O ideal sempre é o equilíbrio. Nenhum polo é saudável. Nenhum polo. O equilíbrio, esse é um desafio. E às vezes é um processo que a gente não sabe como fazer isso. Como um cristão, né? Hoje foi um período muito agradável de conversa com o Robson ali, mas perguntas reflexivas. Como um crente que tem o Espírito Santo pode ser estúpido? Né? Como um crente que tem o Espírito Santo, né, que são do altar, em casa não se ajustam? Ninguém casa, eu vou partir do pressuposto que ninguém casa para se divorciar. Ninguém casa para brigar. Então vamos partir do pressuposto, casamos para ter uma família bíblica, ideal de relacionamento. Então o grande problema da convivência, primeiro, é lidar consigo mesmo. O problema não está no outro, o problema está em mim. Próximo slide, por gentileza. Diferença entre sentimentos e emoções. Uma gera a outra, né? Emoções são reações imediatas e instintivas a estímulos externos. Eu me emociono facilmente. Os meus filhos sabem, quando eu assisto aqueles recortes, ou no YouTube, ou na TV, de alguém ajudando alguém. Por exemplo, tem um cara que tem um canal que ele sai pela rua, encontra alguém carregando reciclagem, e aí ele pergunta, você iria no mercado e eu te levaria, você compraria tudo que você quisesse? A pessoa olha com ceticismo, né? E aí conversa, fala, quero ir. E aí vai aquela pessoa, começa a escolher-se com um certo constrangimento. Aí ele vai enchendo o carrinho. A pessoa queria 1 quilo de carne. Não, 1 quilo não, coloca 5 quilos de carne. Cara, aquilo vai, e se olhar para mim, eu estou chorando. Eu me emociono bastante, né? De irmãos que não se viam há muitos anos e depois casualmente se encontram. Então, o fenômeno é como aquela pessoa que não me conhece, que não está presente, mas aquele gesto provoca uma sensação em mim. Esse é um fenômeno extraordinário. Ela nem sabe que ela fez eu chorar. E o contrário também. O nosso senso de justiça. Quando você assiste um filme e o criminoso sai ileso, sai pela porta da frente, você fica indignado com isso. O seu senso de justiça, quando aquele camarada, aquele criminoso, ele recebeu o que merecia. E como esses fenômenos vão mexendo com suas emoções, seus sentimentos. A questão é perceber isso nas nossas relações. Quando você soube do nascimento do seu filho, que tipo de emoção tomou seu coração?
Quando você soube que a sua esposa estava grávida pela primeira vez, que tipo de emoção tomou conta do seu coração? Pode ser uma emoção boa e pode ser uma emoção ruim. Isso é extraordinário. Como isso afeta o teu comportamento e o teu relacionamento. E elas simplesmente são estimuladas por um gatilho externo. Sentimentos são resultados da interpretação dessas emoções, ou seja, o sentimento é bom ou é ruim? O filho nasceu, o sentimento é bom ou é ruim? Quando alguém está ministrando, nós somos seres emocionais, né? Isso é extraordinário. Então, perceber como que eles podem contribuir. E isso é a vida toda. Por exemplo, você pode sentir amor por alguém, que é um sentimento construído a partir de várias emoções vividas ao longo do tempo, como alegria, carinho e conexão. Eu estou casado há 43 anos. E você sabia, né? Às vezes você tem um pensamento interessante quando alguém confirma o seu pensamento. Quando eu viajo com Edna, eu ainda viajo com ela, já tenho uma viagem já marcada, pacote pago, para ficar no hotel, vai ter um congresso de pastores, gosto muito de viajar, tenho uma casa de praia, gosto de sair com ela. Mas o que dá sentido a essa casa de praia é ela do meu lado. Não existem lugares lindos. Depende com quem você está naquele lugar. Depende com quem você está. Eu, às vezes, preciso viajar sozinho. Mas a pior coisa, querido, é ficar num hotel 5 estrelas, com aquela cama grandona, limpinha, e sozinho, rolando de um lado para o outro. Perde o sentido, sentar à mesa, você vai ao café da manhã, mas só está você ali. É você perceber esses sentimentos. Sempre foi assim. Não, no início a gente embicava muito. Né? Eu fui um ogro um período da minha vida. Ela foi uma dama. Lembra daqueles cachorros lá, de um animal, acho que é o vagabundo e a dama? É mais ou menos isso. E eu era esse cara vagabundo, né? No sentido de um cara grosso, assim, ogro. Isso é tão verdade que uma das minhas filhas, um dia que o namorado terminou com ela, esse cara não sabe o que perdeu, né? Às vezes as pessoas saem da sua vida porque você é muito bom para ela. Não é porque você não presta, não. E aí eu lembro dela, assim, passou daquela fase, ela disse: pai, ora para Deus me dar um marido que nem o senhor. Falou: não, não. No início não era assim. Tua mãe pagou um preço para ter quem eu sou hoje, né? Então é um processo. Mas graças a Deus estão bem casados, os 2 genros, as 2 noras, né? Um dia uma das noras foi lá, quero sair da igreja por causa disso. Teve coisa de família, né? Como ela vem também de uma estrutura assim, ela era filha de mãe solteira, foi criada pela avó, tal, etc. E o meu filho, Igor, cara, ele é um gentleman, um cara maravilhoso. Não dá para não gostar dele, né? E aí tem um outro filho, aquela questão de estrutura familiar. Eu sei que em algum momento ela se sentiu rejeitada por algum comportamento de um deles. Um deles é líder do louvor,
E às vezes tem aquele posicionamento, corrigia, tal, etc. E ela foi conversar, ela falou. Eu falei, olha, você foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha família, na vida do meu filho. Esse seu sentimento é legítimo, mas não é justo, porque isso não é verdade, ao teu respeito. Eu vou te pedir que não tome essa decisão. Lembro que ela chorou, eu abracei ela e tal. E uma vez com o meu genro, né, a minha filha é muito emocional, muito altruísta. As pessoas altruístas, elas são excelentes com os outros, mas péssimos consigo mesmo. Péssimos consigo. E elas se cobram muito, elas não erram. Pessoas assim não erram. Elas não se dão direito ao erro. E fica difícil para tolerar o erro do outro. E aí um dia o meu genro desceu, morar em cima, eu falei, ô apóstolo, dá para você ir lá em casa? Eu falei, dá. Fui lá, tá minha filha lá na cama, no quarto, chorando. Falei, o que foi, filho? Ah, fica lá, bebê, tá. Mas o que é? Daí ele falou, apóstolo, foi o seguinte, nós acertamos que uma vez por semana eu assistirei ao jogo de futebol. Mas lá fora, não, na sala de casa. Ele não tinha saído, ele estava na sala de casa. Mas naquele momento, é aquela questão, ela emocionou, tanto que eu encaminhei minha filha para um psiquiatra. Ela teve uma crise de pânico em algum momento. E quando você está dentro de um momento como esse, tudo fica superlativo. Quando uma pessoa está doente emocionalmente, tudo é superlativo. Sabe, o teu pedido soa uma ordem. A tua preocupação insinua alguma coisa, então fica muito sensível. E ela falando, e eu falei assim, eu até briguei com ela, filha, agora vou receber o psicólogo aqui, espírito de psicólogo. Eu falei, não, filho, deixa eu falar aqui com o profissional. Seu marido está aqui na sala de casa. Você é uma pessoa extraordinária, que te ama, que te respeita. Vocês fizeram um acordo. Hoje você não está bem, isso não significa que ele está longe, está ali. Um dia só foi um trato comigo. E ela, de repente, falou, pai, me ajuda que eu não quero ficar doente assim. Eu falei, eu vou te encaminhar para um colega. Né? Ela está bem, e ela engravidou, tem 2 filhos e tal, etc. São sentimentos. Você percebe como o sentimento é legítimo, mas é inadequado com o princípio de realidade. Você pode estar mal, mas isso é seu, não é do outro. Proteja quem você é. Isso é extraordinário. Por que eu percebo isso? Eu atendo, eu tenho clínica, né? Escuto isso, né? Eu sei que, como é que é? Eu sou crente, tenho o Espírito Santo, mas não consigo fluir nisso. Isso é comportamental, isso pode ser trabalhado. Uma coisa, querido, é ferir por ignorância. Digo assim, sabe? Você faz uma coisa, um bem, achando que você vai agradar e, na verdade, não está acertando. E você não sabe fazer de outro jeito. Mas alguém vem e esclarece, olha, essa maneira como você está fazendo, eu falo, não acredito, mas eu sempre achei que fosse certo. Ah, então eu vou mudar. Eu tenho um rapaz que eu atendo, eu valorizo muito os homens que têm essa iniciativa. E eu falei, tá, qual o motivo pelo qual você procurou um profissional? Alguém disse que você precisava? Falou, alguém disse. A minha esposa falou, você precisa de ajuda. Então, na minha percepção, eu estou bem, mas se ela achou... E ele começou a trazer a história, eu ouvindo, e eu valorizei muito, porque ele queria ser um bom marido. Então, quando uma pessoa procura, fala, não, a minha esposa me ama, eu amo a minha esposa, mas eu não sei como.
E aí conversando, tal, e lá no final deu uma tarefinha para ele. Por causa da estrutura familiar que ele veio, a linguagem afetiva talvez era outra, né? Então, Léo, faz o seguinte, o que ela mais gosta? Então, você vai surpreendê-la, né? Tá, beleza, era mês da Páscoa, né? Chocolate, aquela coisa toda. E dali 15 dias que eu fui atendê-lo, e aí ele estava feliz, assim. Ô, doutor, tem uma história boa para te contar. Eu falei, isso pra gente é um feedback extraordinário. Ele falou, o que foi isso? Eu lembro que o senhor falou, deu aquela dica, e eu fiz o seguinte, eu sei que ela gosta de um chocolate, tal, assim. Eu fui atrás, comprei, cheguei mais cedo do serviço, ele chega mais cedo, né? Eu preparei a cama, pus lá o presentinho, o chocolate e tal, mas não falei nada. Ela chegou na sala, como sempre chega, tudo bem, amor, tudo bem? Foi para o quarto. Ela foi para o quarto e quando ela voltou chorando e me abraçou. E aí os dois se abraçaram. Olha que ele estava ignorando e ferindo não conscientemente. E, então, quando você toma conhecimento, e olha, presta bem atenção que não houve nenhum demônio aqui, tá? Não houve nenhuma perturbação, espírito Zé Pilintra, nada. Algo muito sutil que a gente carrega. A linguagem, relacionamento. Então, quando você, por exemplo, o próximo slide aqui, ó, o impacto do sentimento nas relações familiares. O que a gente precisa fazer? Por exemplo, né, fazer uma conexão emocional, sentimentos de amor, declarar isso, carinho. 2, comunicação aberta, quando os casais se sentem à vontade para expressar sentimento, foi o exemplo que eu dei da minha esposa. Já atendi mulheres, né, e às vezes trazendo uma queixa, está com problema, está fazendo tratamento psicológico, até psiquiatra, aí você percebe pela fala, pelas queixas, que a causa está nas relações conjugais. Eu lembro de uma mulher que ela trazendo tudo, eu falei, você já falou isso com ele? Ela falou, ele não me escuta. Ele não me escuta. Eu falei, ele viria conversar aqui? Não, ele fala que ele não precisa disso, ele está bem. Quem tem problema sou eu. Ela estava com síndrome do pânico. Então, quando você escuta isso, às vezes eu falo assim, ó, faz o seguinte, fala para ele vir, para ele ajudar o profissional a te ajudar. Aí ele vem. E já funcionou algumas vezes, o cara foi. Daí, só que já tem uma arapuca armada para ele. Mas por causa de sentimentos. Às vezes o desajuste não é barulhento. Ele é silencioso. É um sofrimento silencioso. Apoio mútuo, né? Então, eu entendo o seguinte, a maturidade ajuda muito nisso, queridos. Os recém-casados vão passar por um processo difícil. Ninguém chega pronto. Nós somos indivíduos diferentes, mas a gente precisa se ajustar, melhorar a comunicação, ter a humildade de ouvir. Já houve algum momento que eu perguntei para minha esposa, tipo, ela reclamou de carinho, ela falou, eu achei que fazia o carinho, né? Ela, como é que seria esse carinho? Eu perguntei para ela, eu queria que você me abraçasse, que você me beijasse quando chegasse da onde você está, quando você me beijasse, tipo, me dá um beijinho na hora de sair. Então, às vezes, a demanda é tão pouca, mas com um significado extraordinário. Principalmente na hora da dor, no apoio. Por exemplo, a minha esposa, ela teve paralisia infantil quando bebê. Ela sofreu 7 cirurgias numa perna. Ela tem uma limitação para caminhar. O problema é que, com o passar dos anos, ela tem 64, tem um reboot, vem atrofiando. A musculatura vai sumindo.
Então, ela é muito mais forte do que eu, mas fisicamente ela vem perdendo forças. E eu sou o apoio dela. Então, para levantar da cadeira, eu tenho que ajustar tudo para ela, banheiro, tudo. Eu a levo, sou motorista particular dela, eu a levo na academia para fazer fortalecimento, vou lá, levo e tal. Saio para fazer caminhada com ela, fico caminhando aqui com ela, e cansa mais para mim do que para ela, que eu tenho que segurar, e faço toda, ela dá 10 voltas, ela é bem disciplinada, aí ela senta lá e eu vou fazer a minha caminhada. São nessas horas, né? Então eu sou muito feliz. Eu olho para ela assim e percebo que eu declaro o meu amor para ela, né? E eu curto ela, né? Nas refeições, acordo de manhã. Nem sempre foi assim, tá, queridos? Nem sempre foi assim. Hoje eu levanto, ela acorda, ela tem um ritual dela. Antes de fazer o café, ela senta para fazer a devocional dela, senta, tem um livro de devocional, ela escreve, faz a oração dela, ela grava áudio. E depois ela faz o café para a gente. Então eu levanto, ela está lá, vou dar um abraço nela, dou um beijo e admiro. Já não é um exercício, eu admiro ela. Né? Admiro ela. Ela é aquela pessoa que apoia, né? Tem umas palavras, quando eu sair para cá, Deus te abençoe, seja usado grandemente lá, você é uma bênção. Ela fala assim, eu gosto muito de te ouvir, isso vai enriquecendo. Então, a minha preocupação no início era, será que a gente vai ficar bem a vida toda, cara? Ninguém vai se enjoar de ninguém? Deus estabeleceu coisas boas e perfeitas. Cara, ele viu o casamento, ele acredita no casamento, ele acredita na família. O amor não se acaba, o amor não se desgasta, o amor se transforma. Muda, se transforma. Eu não tenho aquele baque do coração pulsar quando era no namoro. Mas a gente curte cada fase da vida. Elogia quando ela se veste, como é que eu estou, amor? Você está linda, você está um gatão, né? Então, essas linguagens, já que eu vou viver o resto da minha vida com ela, porque o casamento do cristão é até que a morte nos separa. Então, você tem que pensar assim, eu creio nisso, esse é um valor, já que eu tenho que viver com ela, eu tenho que fazer desse ambiente o melhor possível. Por exemplo, eu não vejo a hora de chegar em casa hoje, né? De estar ao lado dela. Então, a valorização do parceiro, da parceira, isso é muito importante. Gente, isso parece até óbvio para mim, né? São tantos anos de vida, formação, mas eu sei que a igreja, nós cristãos, líderes de células, pastores, nós esquecemos desses detalhes. E eu deixo dizer uma coisa, nós entramos numa geração que é totalmente, isso de uma forma sistêmica, guiada pelo princípio do prazer. É uma geração muito sensível, muito com uma resistência à frustração muito baixa. Muito baixa, né? O mundo nos forjou, as dificuldades nos forjaram, né? Os sentimentos também podem impactar negativamente o relacionamento conjugal de várias formas, ciúmes e insegurança. Eu lembro de uma fala da minha esposa uma vez, que ela falou, tive ciúme de você. Como pastor, eu lembro-me, nós estávamos pastoreando uma igreja presbiteriana próximo ao bairro do Morumbi, em São Paulo, um lugar chamado Vila Sônia. E aí íamos ter uma passagem de ano e ia ter uma festa, né? E quando eu fui à mesa fazer um pratinho, coincidiu de uma irmã da igreja, né, que era divorciada, muito bela, por sinal, e paramos ali conversando, desenvolvendo um assunto normal, assunto de mesa, né, conversando e tal. E eu olhei
ficando de olho, percebi que ela estava quietinha, sentada lá, minha esposa. E essa pessoa foi desenvolvendo um assunto, nesse assunto espiritual, coisa assim e tal, e eu tentando de alguma forma chamar, não, beleza, terminou, mais de meia-noite, que era passar em dia, fui para casa. Quando as crianças foram dormir, ela falou, preciso conversar com você. Falei, tudo bem. Pô, quero dizer que eu senti ciúme de você. Quando eu fui tentar, ela, não, pode ficar tranquila, eu sei que você me ama. Eu só preciso compartilhar isso. Eu senti ciúme de você. Se sentiu insegura, porque tem a comparação. Você presta bem de uma mulher com debilidade física, tem uma limitação, vai chegando este momento agora da vida, né? E ela precisa encontrar essa segurança. Mas falar sobre os sentimentos é fundamental. Precisa ter essa transparência no casamento, mas não podem sustentar esse sentimento que ele é tóxico, não é justo. Com todo respeito à individualidade, à característica de cada um, com todo respeito. Mas esse espaço aqui diz respeito à minha individuação. O meu celular tem o celular dela. Tanto eu quanto ela temos a senha um do outro, sabe? Mas eu não vou no celular dela fuçar. E ela nem vai no meu celular. Se ela for na minha lista de contato, tem muitas mulheres. Muitas mulheres. Quem são as mulheres? São clientes. São clientes. Por exemplo, como psicólogo, eu fico numa sala sozinho com uma mulher e de porta fechada. Como pastor, eu não posso. É um paradoxo. Porque você podia desconfiar do psicólogo, mas nunca de um pastor. Mas o que eu entendo toda essa cautela. Mas a relação de confiança, a maturidade nisso, isso pode visitar o coração de todo mundo. A gente precisa estar atento a isso. Quando você ouve falar de família, toda essa liberação que a gente acredita, esse evento aqui que está tendo, hoje eu estou liberando essa palavra aqui, essa palavra de ensinamento. Mas amanhã o apóstolo Robson vai trazer uma palavra que vai liberar bênçãos e caminhos para que essas áreas sejam restauradas na vida de vocês. Primeiro, a consciência do meu erro. Depois, é injeção. Primeiro vem um alquinho, tal, tá bom? Não é assim, mas olha só, Deus trouxe para a casa do oleiro, tá? Ele não expõe os seus filhos. Ele traz e coloca, mas particularmente ele fala com cada um de nós. Essa palavra, ela é traduzida para cada um de vocês segundo o seu coração. Tem coisas, áreas da sua vida que você vai falar, graças a Deus, eu estou bem aqui. Né? Então a palavra vem assim, né? Falou, puxa, eu preciso dar um ajuste aqui. E quando a esposa dá um toque no marido, ó, porque tem os códigos, né? Basta um dar uma olhada um para o outro, já passou uma mensagem um para o outro. Mas isso é o extraordinário. Você percebe como a igreja é rica em cuidados. O ser humano, ele tem 3 instâncias, corpo, alma e espírito. E as emoções estão aí na dimensão da alma. O descontentamento, em algum momento... Gente, todas as fases da vida. Eu estou com 63, vou fazer 64 em dezembro, mas hoje as coisas estão muito óbvias para mim. E quando isso ficam óbvias, você fica meio que saraiva, tipo tolerância zero. É tipo assim, você chega molhado, com um guarda-chuva nas mãos, e alguém pergunta, está chovendo? Você conta até 3. 1, 2, 3, está chovendo. Eu sei que essa é uma conversa tipo para iniciar um processo de diálogo, mas eu preciso conhecer a mim, porque senão eu vou ferir quem me ama. Porque eu posso ser estúpido, tipo,
Você não está vendo? Você acha que eu fui lá? Não, é sol, isso daqui é um guarda-sol. Sabe? Vai sendo estúpido, sabe? E são coisas assim que você precisa se conhecer melhor. Por exemplo, eu resolvi uma parte de problemas, assim, variantes, gatilhos. Ela fala, amor, o quê? Já assim, rápido. Antigamente, não. Dá para você estender essa roupa? Já. Levanto, paro e já vou estender a roupa. Isso é. Amor, dá para você pegar? Dou. Vou lá e pego e já resolvo. Pronto, já elimino um montão de gatilho. Já resolvo. Vou dar para ir para o mercado. Estou indo no mercado. Ainda bem que eu mudei para um lugar que eu faço questão de levar o lixo, faço questão de ir ao mercado, faço questão, deixa que eu vou. Eu já elimino um montão de problemas. A maturidade te dá essa bênção. Ela elimina gatilhos. Quer dizer, antes dela falar, a roupa, já estendi aqui, pronto, eliminou um problema. Já guardei o sapato aqui, estava reclamando. Então, essa é a maturidade que você vai eliminar. Então, é possível envolver-se nisso. Então, falta de comunicação verbal. É muito característico de homens não ser verborrágico. Não é uma regra geral. Né? É pontual. Tipo, eu vou chegar em casa, ela vai perguntar como é que foi lá. Sabe o que eu vou falar? Foi uma bênção. E pronto. Você acha que ela vai dar uma olhada assim? Eu sei o que ela quer ouvir. E aí eu tenho que trabalhar a mim e dar detalhes. Mas para mim isso é o suficiente. Como é que foi lá? Foi uma bênção. E ela fica assim, ó. Ela quer. Então eu cheguei lá, né? Os apóstolos prepararam uma mesa, aí me levou lá e tal. Eu sou péssimo com isso. Eu admiro contadores de história. Eu admiro, cara. Porque o contador de história dá detalhe, emociona, faz você caminhar, fazer aquela jornada. Mas quando chegar em mim, olha, então, Deus me deu essa bênção, comprei esse carro. Amém. Mas o contador de história, ele vai falar, eu sonhei com esse carro. Deus me deu o desenho dele, era assim, tal, os detalhes. E ele vai. Uma oportunidade no púlpito, cara, que ele é um contador de história, ou ela. Eu não sou. Eu admiro contadores de histórias. Mas a gente vai se conhecendo. Ela já... E aí, como é que foi? Ai, moça, você precisa de ver lá o lugar. Uma coisa. Tem a apóstola Leila. Vocês conhecem? É uma contadora de história. Quando a gente, na reunião que ela vai dar um testemunho, ela falou, e eu bordei um pano. A linha azul, enfiar a agulha para cá. E não era qualquer agulha, era uma agulha diferente. Vai. E ele olhou para mim, não era o olhar da terra, era um olhar divino. E vai. Se você assim, eu te admiro, cara. Mas eu sou péssimo com isso, cara. Eu tive que descobrir, porque, tipo, hoje eu dialogo com os meus filhos, hoje já flui. Mas não foi assim. Para você ter uma ideia, esse relógio está parado, hein, cara? Porque quando... para vocês terem uma ideia, estou falando uma coisa, isso está no campo do sentimento, das emoções. Eu não posso ser assim, eu preciso pensar no outro. O que é suficiente para mim não é suficiente para o outro. Então eu lembro de um dia que a minha esposa falou, ainda quando o mais velho tinha 12 anos, ela falou, moça, você precisa conversar com seus filhos. Eu falei, eu converso. Daí eu pensei, não, eu não converso. Eu lembro da primeira tentativa de desenvolver um diálogo com ele. Foi frustrante, cara. Vocês não imaginam, entramos no carro, vamos dar a volta, filho. Porque ia ser uma coisa que eu tinha que fazer, que eu faria naturalmente com o filho de outras pessoas. E eu pensando, tudo bem? Tudo, pai. Ele na boa. Como é que está na escola? Legal, pai. E as menininhas? Que menininha, pai?
Olha o que eu perguntei. Você sabe para que serve essa coisa entre as suas pernas? Oh, pai, tá me tirando? Cara, você não imagina o mico. Eu conto isso com vergonha, tá, gente? Mas perceber da estrutura que eu vim para ser como eu sou hoje. Quer dizer, o prato está fora do lugar, coloca no lugar. Ela fez essa queixa, eu parti para cima. Hoje eu saio com eles. A gente come, eles sabem que eu gosto de hambúrguer. Né? Então a gente sai, dialoga, conversa sobre futebol, sobre política, sobre tudo. E às vezes eu dou uma, assim, espiritualmente, eu dou uma distanciada para ver aquele cenário. O pai dialogando com os filhos. Aí eu volto e falo, puxa, tudo que eu queria. Esse é o plano que Deus tem para você, para nós. Vamos aplaudir o Senhor. Algumas pessoas têm dificuldade em perdoar. Normalmente, pessoas que têm uma personalidade insegura, que beira o borderline, que é uma pessoa muito um turbulhão de emoções e que se cobra muito, muito. Essas pessoas não erram. Elas não se dão direito ao erro. E elas sofrem porque elas têm dificuldade em tolerar a pessoa que faz o que ela não faria. Então ela tem uma dificuldade. Ela não pede, ela tem dificuldade de pedir perdão. O máximo que chega é perto de um remorso. Tipo, olha, se eu te ferir, desculpa, se eu te ferir. Né? Bom, mas eu não quis dizer isso. Então a dificuldade de falar, me perdoa, eu errei. Ela está sendo tolhida da bênção que desfrutam aqueles que têm liberalidade para pedir perdão e liberar perdão. Se você assistir o podcast, o apóstolo Robson foi muito feliz em escolher umas questões extraordinárias. O sentimento de mágoa pode dificultar o perdão. E a reconciliação após o desentendimento cria ciclos negativos no relacionamento. Então é muito importante perceber esses aspectos, mas parte para cima. Sabe? Vá com a esposa, enfrenta a si mesmo. O problema não é o outro, é a si mesmo. Então, hoje, a maturidade já me ajuda. Eu estou falando de uma zona de conforto, viu, querido? Tudo isso é difícil, tá? Não é um processo simples. Eu estou falando de um lugar que eu já passei por esse processo. Mas eu estou dando uma dica. É muito bom. É extraordinário. Admira a pessoa que está ao seu lado. Privilegie todas as virtudes. Seja mais simples possível. É importante reconhecer esses sentimentos negativos e abordá-los de maneiras construtivas para evitar que eles prejudiquem a relação. A minha esposa é uma pessoa muito maravilhosa, mas eu lembro-me que um dia ela se tornou assim, diferente. E eu entendo, porque houve uma mudança, essa questão hormonal, ela mexe com as emoções, altera mesmo. E ela, na época ela entrou para menopausa e tal, aquela com um tratamento. Eu lembro que eu cheguei de fora da faculdade, falei alguma coisa, ela pegou e foi ríspida na resposta. E aí eu dei uma recuada, falei, calma, isso não é Edna. Beleza. Segunda vez passou outra coisa que eu fui falar, ela foi ríspida. A forma dela controlar a situação não é para cima, ela recua. Estar no controle não é sempre estar na direção, é dar a direção para o outro. Isso é soberania. Você pode ficar, mas você dá para o outro dirigir. E só que ela inverteu, eu estava no lugar dela, ela no meu lugar. Quando ela foi ríspida, opa, eu entreguei o volante lá. Uma terceira vez,
quando aconteceu, é tipo assim, quando ela foi no assunto, eu não sustentei o discurso. Falei, não, tem razão. Aí eu calei. Quando eu fiz isso, ela falou, o que está acontecendo? Essa é a terceira vez que você tem essa situação. Eu falei, você percebeu? Percebi. Falei, então, a gente está mudando, cara. Está ficando mais assim, não é essa pessoa, mudou isso e tal. Olha só, essas coisas vão mudando e a gente precisa fazer essa leitura. A gente poderia estender um assunto, é aí que entra o espiritual. Satanás procura nos desequilibrar emocionalmente, porque aí ele coloca um dardo. Porque desencontrolado, você fala sem pensar, você ofende, você fere, sentimentalmente, emocionalmente. Então, é muito importante que a parte sóbria, naquele momento, recua. Depois retoma o assunto, não deixa para o esquecimento. Passado alguns dias, falou, amor, vamos conversar sobre aquilo que você colocou? Vamos. Faz assim, olha, não é pessoal, é o objeto. Não é sobre o celular, mas é aonde você deixou o celular. Então você não joga isso. Você percebeu que quando ela falou aqui, eu falei, você percebeu que não é você, mas tem coisas mudando em movimento dentro de nós. E aí você resolve essas questões de forma madura. E para fechar, queridos, só quero passar aqui os últimos slides, por gentileza. Eu acho que eu até esqueci de pedir isso. Não, Então, nós temos aqui esses slides, vamos passando rapidamente. Muito legal, porque essa animação procurou... Próximo slide. Por animação, esse é uma animação para adultos, viu? Não é para criança. Você já deve ter assistido. Mas ela procura personificar os sentimentos, porque fica melhor para você compreender. Você tem a alegria, então coloca uma personagem. Depois você tem a tristeza. Então, quando você consegue classificar como você está, certo? O seu estado emocional, e legitima. Você não é obrigado a estar bem todos os dias. Você não é obrigado a estar rindo todos os dias. Rir não significa que você está feliz. Olha o palhaço, né? É uma figura que parece sempre estar rindo. Tem um serial killer que é um palhaço, né? Como eu falei, a tristeza, ela é tão necessária quanto a alegria. O momento de contrição, mas é o momento que o cônjuge precisa. Você está triste? Estou. Com o quê? Comigo. Eu preciso ter esse momento aqui. A tristeza, segundo Deus, faz a gente pensar melhor algumas coisas a respeito de nós. Um outro fala sobre o medo. Né? O medo, ele é também um instinto de sobrevivência, de proteção. Né? O medo, não um medo que paralisa, mas um medo que te coloca em alerta. Por exemplo, o medo de perder o casamento. Você tem que parar para pensar nisso. O medo de perder a sua família. Não esse medo paralisante, mas essa sensação de não, eu não quero passar por isso. O que eu posso fazer? Esse medo não pode ser paralisante, não pode trazer prejuízos. Né? Então, é saudável você falar para a esposa, eu estou com medo de fazer isso. Estou com medo de passar por essa cirurgia. Então, legitimar os seus sentimentos, suas emoções. Ter a raiva. A raiva, ela é fruto de uma frustração. Todas as vezes que você encontra um não, a emoção que brota é a raiva. Irai-vos, mas não pequeis. Você constata, está com raiva, estou com raiva. Pronto. Uma vez, né, eu costumo falar assim, quando você tem contato com as suas emoções. Edna me pediu para fazer uma coisa, eu estava mergulhado no TCC que eu estava fazendo. Mas a imagem que dava é que eu não estava fazendo nada, que eu estava na sala no computador. A imagem que dava que ela estava lavando louça, a máquina de roupa lavada e olhou aquele bonitão aqui. Ó. Parece que estava navegando nas redes sociais. A sensação, ela... Amor, eu falei, o quê?
você pode me ajudar aqui? Eu vi aquela sensação de, será que ela não consegue me ver aqui sentada? Daí eu vi a sensação, constatei ela, você pode me ajudar aqui? Eu falei, posso, o que você quer? Eu levantei com raiva. Você pode limpar a geladeira para mim? Aí eu fiquei com mais raiva. Aí eu peguei o pano e pá, e limpo daqui com raiva. Ela falou, você está com raiva? Eu falei, tô. De mim? Não, de mim mesmo. Porque não é justo isso. Cozinha aqui, máquina ali, mesmo que eu esteja ocupado, isso não é um serviço só seu. Então, admitir a raiva e admitir a emoção é a oportunidade que você tem de desconstruir ela dentro de você. Aí você pronto, aí essa foi a primeira dica que eu tive. De lá para cá, ela falou, morreu, pois não. Bom, pronto, antes não tem mais nada. Então não vamos discutir por nada e pronto. Então, legitime as suas emoções. Outra, proteja quem está do seu lado. Vá correr. Vá para a academia. Se for crentão, mais do que vai para o monte orar. Joga na costa do diabo todas as suas frustrações. Ele tem costa larga. Mas proteja a sua casa. Proteja os seus filhos. Proteja o seu ministério. Proteja a sua chamada. Nojinho. Aqui tem outros aqui, depois vocês veem isso. Olha só. Às vezes você mata Golias. Mata gigantes. Resolve problemas complexos. Mas uma frustração põe tudo a perder. Essa é a razão que pode levar até a pessoa a sair da igreja, fechar a célula, deixar o ministério do louvor. Mas não é, não. Estou desapontado. Por quê? Começaram o ensaio, nem me chamaram. E coisinhas assim emocionais. Às vezes já carrega isso. A igreja é um lugar onde tudo será acentuado, querido. Deixa eu dizer uma coisa. Vai ficar tudo acentuado. Se você vir com uma debilidade emocional, a palavra vem direto e ela acentua. Não para te expor, mas para te dar uma oportunidade para ser curado. Deus conhece as suas emoções. Chega na casa, chega emburrado. Vai falar, Deus, eu quero ser curado, Deus. Mas não projete isso em ninguém. Amém, queridos? Para encerrar isso, né, hoje também foi conteúdo da conversa extraordinária que eu tive com o Robson ali, muito legal. Mas eu lembro-me de uma pessoa que quis sair da igreja. Era um homem. Falou, na época era pastor da presbiteriana, falou, pastor, hoje é o meu último culto aqui. Falei, mas por quê? Não quero sair da igreja. E eu fiz uma cara assim, ele, fica tranquilo, o problema não está na igreja. O problema sou eu. Eu quero pecar. Eu quero sair, eu quero ir para a gandaia. O problema não é a igreja. O problema é que eu quero ir para a farra, eu quero beber, eu quero zoar e tudo. É tão legítimo nisso, né? É tipo o ladrão que assalta você e você fala, mas ele foi educado. Então, esse cara falou assim, ele trouxe um alívio no meu coração, que ele teve essa honestidade aí. Porque qual que é, às vezes, a tendência? É projetar a culpa no outro e nos outros. Isso são sentimentos e emoções. Deixa eu dizer uma coisa. Há um lugar de cura na igreja do Senhor. Seja completo. Não fique só no sobrenatural, porque o sobrenatural quem opera é o Espírito Santo, mas o natural são atitudes suas.
elas repercutem mais do que o sobrenatural no mundo espiritual. Quero orar com você. Ficar de pé. Glória a Deus. Fico muito feliz por ter essa oportunidade de conversar com vocês. Hoje eu sei que o meu ciclo ministerial, ele mudou. Sou pastor há mais de 38 anos, né? Já formei pastores, né? Toda a minha vida, desde a minha conversão, foi entregue no ministério. E eu entendo que eu tenho um legado, assim como outros colegas têm um legado. E eu não posso reter esse legado. Então, quando eu tenho oportunidade, assim, na minha igreja, de compartilhar o legado, é dar ferramentas, dar um caminho mais reto para vocês, encurtar o caminho, dar ferramentas. Né? Eu aprendi muita coisa no campo, fui forjado no campo. Gostaria de ter um ambiente como hoje a igreja tem, a igreja na visão celular, no modelo dos 12, que tem ferramentas de cura, de libertação, de motivação, sabe, de estímulo, né? E então a gente precisa desfrutar deste momento. Você é uma bênção de Deus, né? Seu filho é um presente de Deus. Sua esposa é uma parceira, né? O seu esposo, sabe? Celebre este momento, invista. Eu trabalhei a vida toda no reino. Deixa eu contar uma bênção para vocês, assim. A minha motivação nunca foi resultados, assim. Uma formação presbiteriana é uma coisa mais, assim, pé no chão. Com 50 anos, eu nunca tive nada no meu nome, porque a minha vida toda foi servindo a igreja, servindo. Mas, a partir daí, o Senhor me deu 3 imóveis. Eu tenho um apartamento na praia, imobiliado. Tenho uma casa grande de herança e mudei recentemente para um apartamento para eu e para a Edna, que é bem pequeno, bem aconchegante. O Senhor me deu, eu tenho todo esse suporte do Senhor. Eu estou preparando o meu filho para fazer a transição ministerial. Esse é um ciclo ministerial. Eu tenho que fazer a leitura dos ciclos ministeriais. Então, hoje, parte do meu ministério é consolidando pastores, ajudando na estruturação familiar dos filhos, dos pastores, e de falar o quanto você é necessário no reino de Deus. Queridos, isso daqui é um legado. O mundo está perdendo isso. Aqui é um tesouro, família, casamento. A célula que você vai abrir, ou a célula que você está dirigindo, né? Muitas famílias vão entrar. Deixa eu dizer uma coisa, às vezes não vão buscar um sobrenatural, querem um natural. Tipo, eu quero ser que nem você. Eu vejo vocês saindo junto, eu vejo vocês indo à mesa, almoçando. Como é que é isso? Aí você vai falar, senta aqui, que eu quero compartilhar com vocês. São pequenas mudanças que trazem grandes resultados, extraordinários, que traz felicidade. Eu, por exemplo, fico muito feliz quando eu encontro alguém me dá um feedback, né? Por exemplo, é muito comum encontrar hoje pessoas que falam, olha, estou fazendo psicologia por causa do Senhor. Muito comum, muito comum. Então, quando você exerce influência positiva na vida dos outros, então a igreja de vocês é uma bênção quando abre um espaço pensando nessa temática, né? Porque é muito sutil, né? Emoções parece que são fáceis de resolver, não são. Isso é muito complicado, mas é possível. O Espírito Santo te ajuda nesse processo. Temperamentos controlados pelo Espírito Santo. Ora ao Senhor, peça ajuda. Peça ajuda para os seus pastores, né? Peça ajuda para o seu líder. Abre o coração. Alguns anos atrás, um dos casais de pastores que eu dou cobertura falou, apóstolo, preciso conversar com o senhor, eu e minha esposa. E eles são líderes de êxito. Sentaram à mesa e começaram a falar um
os problemas que estavam vivendo. Eu basicamente não falei nada. Eles foram trazendo, expondo. Precisava de um intermediário ali. E ela falando, ele falando. 2 horas de jogar tudo para fora. Vamos orar? Eles foram curados pela palavra. Eles vomitaram. Por exemplo, uma análise por um psicanalista, mais assim, raiz, o psicanalista só dá boa noite e bom dia e não fala nada. E a pessoa vai vomitando. Terminou, próxima sessão. Ela sai de lá bem. Você pode fazer isso pela oração também. Mas quando o problema é horizontal, conversa com o marido, fala, só me escuta, não precisa explicar nada. Pronto, quando você vomitou, a analogia é pesada, mas é mais ou menos isso. O próprio Deus, lá em Apocalipse, fala assim, estou prestes a vomitar da minha boca. É uma coisa que não faz digestão. Está aí presente. Chama o pastor, pastora, posso falar? Mas no final ele não vai nem aconselhar nem nada. Só vai te ouvir e fala, deixa eu te abençoar. Amém? Põe a mão no seu coração. Pai, eu quero te agradecer por esta noite. Muito obrigado, Senhor, por prover momentos como este para apacentar o seu rebanho. Senhor, sabemos que nós nos precipitamos, às vezes por falta de paciência, ou até por ignorar alguns aspectos da nossa vida. Às vezes somos induzidos a agir de tal maneira e acabamos ferindo as pessoas que mais amamos, aqueles que estão próximos. Senhor, que as tuas mãos estejam sobre este lugar. Há um mover sobrenatural que não ficarão nos limites desta parede, mas que vai transbordar para todos os lados, Senhor. Estão recebendo, Senhor, algo sobrenatural que os prepara para o que há de vir. Famílias desestruturadas, jovens com crise de identidades, pessoas depressivas virão a este lugar. Serão direcionadas aos lugares de comunhão, onde há liderança por homens e mulheres incumbidos de consolidar vidas. Peço a tua cura nessa noite. Peço a libertação das áreas que estão aprisionadas por causa das raízes de amargura, Senhor, de uma forma sobrenatural. Libera-nos nesta noite com o teu bálsamo, Senhor. Com o rio que sai do teu trono, que possa lavar a nossa alma, levar todas as emoções tóxicas, todos os ressentimentos, ó Pai. Em nome de Jesus. Pai, eu te peço que abençoe os pastores desta igreja. Homens, este casal foi escolhido pelo Senhor, pela sua vontade. O Senhor gestou-os lá na eternidade para um propósito extraordinário. Que eles sejam, Senhor, aquilo que o Senhor estabeleceu na tua memória de uma forma sobrenatural. Muitas famílias, Senhor. Muitos territórios, Senhor, muitas casas, Senhor. Muito obrigado por me permitir enxergar, Senhor, com os olhos da fé, Senhor, um transbordar de águas límpidas que correm por todos os lugares dessa igreja e vão atingindo lugares distantes, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Eu falo que se deixar eu quero ouvir ele a noite inteira, né? Eu espero que você tenha sido muito abençoado, muito abençoada com essa palavra hoje. Esse é só o início da nossa conferência, né? E eu falo que ouvir o apóstolo França, às vezes é um problema para a gente.
Às vezes eu chego no café ali, no nosso café de pastores, e aí quando ele começa a ministrar, por que que é um problema? Eu vou dizer por quê. Porque às vezes a gente gosta de espiritualizar as coisas. Nós, crente, a gente gosta de espiritualizar, porque a gente, principalmente nas coisas ruins, nas coisas erradas, é muito gostoso jogar a culpa no diabo. Ai, o diabo está trabalhando na cabeça dele. Ai, porque o diabo está trabalhando no meu casamento. Ai, porque esse menino endemoniado. Ai, porque é muito fácil a gente fazer isso. O difícil é quando a gente tem que olhar, como foi dito nessa noite, olhar assim, que porcaria que eu estou fazendo. Que eu falei? Poxa, é eu que preciso tomar vergonha na minha cara? É eu que preciso pedir perdão? É eu que sou linguarudo? É eu que passei dos limites, né? Então é ruim a gente aceitar isso. É mais fácil, como eu disse, a gente espiritualizar. Ai, eu estou tão fraco. Mas por que que você está fraco? Ai, eu estou tão triste. Mas por que que você está triste? Ai, estou tão desanimado. Mas por que que você está desanimado? E às vezes é você justamente analisar e dizer, Senhor, a terra seca está aqui. O problema está comigo, né? Então, que você reflita sobre isso. Deus, como já foi dito aqui, o Senhor quer sarar a sua casa, sua família, seu casamento, principalmente o seu futuro. Então já se veja, eu quero terminar com você dizendo isso, já se veja num amanhã muito melhor. Como o apóstolo falou aqui, embora ele não pareça, né? Mas já é um homem com mais de 60 anos e que aprendeu tudo isso ao longo da sua jornada. Então nós, em cada faixa etária de idade aqui, nós também estamos aprendendo. No primeiro ano de casamento, no nosso primeiro ano de casamento, a gente ia se separar. Hoje você olha o casamento hoje, depois de quase 20 anos juntos, você fala, nossa, o casamento do apóstolo é uma bênção. Nosso apóstolo é uma bênção. Mas é como o apóstolo falou, a gente foi moldado, a gente foi trabalhado por Deus, a gente foi ministrado pelo Senhor, e estamos aqui. Então, da mesma forma, é na sua vida, será no seu casamento, será na sua família, será na criação dos seus filhos, será no seu amanhã, em nome de Jesus. Amém? Então, esteja nessa conferência crendo nisso. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que eu possa pedir, pensar ou imaginar. Amém? Se você tem alguém da sua família aqui hoje, você pode olhar para essa pessoa e dizer para ela assim, olha, eu te amo em Cristo Jesus. Você pode olhar para 2, 3 pessoas, seja a sua esposa, seu marido, seus filhos, se é um tio, uma tia, um primo, diga, olha, eu te amo. Você é muito precioso para mim. Você é muito especial para mim. Aleluia! Diga para ele, para ela, o quanto você é importante. Amém? E além da nossa família, olha aqui, além da nossa família biológica, nossa parentela biológica, nós temos a família da fé. Olha que presente maravilhoso, você tem uma família biológica e você tem a família da fé. Amigos mais chegados do que irmãos. Amém? Diga para essa pessoa, você é precioso, você é preciosa. Olha aí, ó. Você é uma bênção. Você será uma bênção. Vem cá, minha apóstola, só faltou você só. Sei que você me abraça todo dia, mas eu quero... Nós te louvamos, Deus. Nós te agradecemos, meu Pai, por esta noite. Nós te agradecemos, ó Deus, por esta palavra. Te agradecemos, ó Deus, pela oração que nós recebemos e pedimos que o Senhor agora nos leve em paz, nos leve guardados, protegidos pelos teus anjos, que o Senhor te dê um término de noite abençoada, em comunhão, em aliança, porque o Senhor é bom e amanhã, Senhor, nós estaremos aqui continuamente te louvando, te engrandecendo e te adorando. Quem crê e concorda, diga... Amém. Dê um abraço em 2, 3 pessoas.